Primeiramente, bom dia. O nosso grupo irá apresentar sobre a vacinação do Covid no Brasil e os integrantes do grupo são Caio Codato, Cristiano Barçante, Gustavo Xavier, João Vitor Lopes, Maria Eduarda Gualberto e Pedro Rocha. A importância da vacina vai muito além da proteção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença, protegendo assim toda a população. Primeiro, iremos falar sobre a linha do tempo da vacinação no Brasil. Em 1804, ocorreu a chegada da primeira vacina no Brasil, contra a varíola. Em 1900, ocorreu a criação do Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, com direção de Oswaldo Cruz, futura Fiocruz, e Instituto Serum Terápico, com Vital Brasil, em São Paulo, futuro Instituto Butantan. A vacinação no Brasil é um assunto bastante discutido no momento, em virtude do momento de pandemia em que vivemos. Já pararam para pensar em um país que já foi referência em termos de vacina? Então, esse país já foi o Brasil, que obteve esse começo de capítulo em 1904, com a posse do ex-presidente Rodrigo Alves, que aprovou a vacinação obrigatória contra a varíola, que predominava no estado do Rio de Janeiro. Porém, este ato político não foi bem visto pela população, gerando assim uma grande revolta, conhecida como a Revolta da Vacina. Essa revolta foi alimentada pela oposição política ao presidente, onde a população queria tirá-lo do poder. Tendo em vista todos os acontecimentos ocorridos no país em relação à vacinação, é possível compreender a situação conturbada que vivemos nesse assunto atualmente. Como podemos perceber, levando em conta quando a comparação do total de doses aplicadas leva em conta o tamanho da população de cada país. O Brasil aparece em 78º entre 190 nações e territórios. Além da insatisfação da população sobre o tema, mesmo o país estar colocado em quarto no ranking de países que mais vacinaram, o que ocorre devido ao grande volume populacional do Brasil. A vacinação no Brasil é um assunto bastante discutido, em virtude do momento da pandemia em que vivemos. São muitas ideias e discussões a respeito da vacina. Muitas pessoas não confiam na vacina, muitas pessoas reclamam da falta de vacinas para elas, além de mostrar uma grande indignação de parte da população com a não aceitação de propostas de vacinas por parte do governo. Com relação à velocidade da programação de vacinação no Brasil, este aparece em 89º no mundo e 13º na América, quando se leva em consideração a velocidade de doses aplicadas diariamente por cada 1 milhão de habitantes. O ritmo tem caído. Em meados de maio, o Brasil aplicava 4.207 doses por cada 1 milhão de habitantes. Desde fevereiro, o Brasil leva de 12 a 14 dias para aplicar 10 milhões de doses contra a Covid-19. Como dito acima, o Brasil tem uma enorme capacidade instalada por trás de uma programação nacional de vacinação reconhecida mundialmente, mas a falta de vacinas impede o país de atingir os níveis de imunização de outras décadas. Na pandemia de H1N1, por exemplo, o Brasil imunizou quase 80 milhões de pessoas em 3 meses. Na pandemia atual, o governo federal distribuiu de 17 de janeiro a dia 2 de junho quase 97 milhões de doses para os estados e municípios, mas apenas 68,2 milhões tinham sido aplicadas, segundo os dados do Ministério da Saúde. O enfrentamento à pandemia de Covid-19 destoa do histórico de sucesso da saúde pública brasileira. A campanha de vacinação, segundo os especialistas ouvidos, é lenta e desorganizada, e a politização da doença atrapalha o combate. Eles também criticam o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela demora na compra das vacinas. Conclusão. Por meio deste trabalho, buscamos informações sobre as vacinas desde o seu surgimento até o momento pandêmico atual em que vivemos. Diante disso, o grupo toma como conhecimento que o nosso país, apesar de já ter sido uma referência no quesito de vacinação, não pode ser dito o mesmo nos dias de hoje, pelo lento processo de doses aplicadas para a população.
Mudando o contexto, foi um trabalho diferente, onde tivemos a liberdade para a escolha do tema, o que permite maior interesse para produzi-lo, e também promoveu a descoberta de diversos casos sobre a vacinação no nosso país.